João Almino, 72 anos, diplomata, professor universitário, cientista político e ficcionista, sobretudo ficcionista. Lançou 8 romances. Atualmente cônsul do Brasil em Munique. Tem curso de ciências políticas, foi orientado por Claude Lefort. Não é pouca coisa, não. Em Paris. Nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró é quase o ponto de deságua da. Eu nasci às margens de um rio chamado Rio do Peixe, que não tinha peixe porque não tinha água. Esse rio desaguava no rio Piranhas, aí depende do sentido da palavra piranha para a gente saber se tinha piranha no rio ou não. Mas, de qualquer maneira, o rio Piranhas deságua em Macau, perto de Mossoró, onde o João Amino nasceu. Qual é? É um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acabo de ler essa obra-prima, seu romance Homem de Papel, que nós vamos tratar basicamente dele, porque esse livro é tão importante na sua vida e na literatura brasileira que não teremos tempo de cuidar de outros. Me fala aí de Mossoró, da Mossoró de sua nascença. Bom, obrigado, Neumann. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui com você. Eu vou começar com uma correção, assim, é só quase uma brincadeira, né? Uma vez eu entrevistei a grande poeta portuguesa Sofia de Mello Breiner Anderson. Ela tinha quase 80 anos, faltavam 2 meses para completar 80 anos. Então, eu comecei a entrevista assim: Sofia, do alto dos seus 80 anos. Então, ela imediatamente me corrigiu. De jeito 79 nenhum. e 11 De, meses. de jeito nenhum, não é? No meu caso, faltam 5 meses, então talvez a correção pudesse ser um pouco maior. 5 Né? meses por 72. No meu, Faltam no meu cinco, caso, faltam eu 5 meses. empato com você daqui a. Hoje é dia. Bom, hoje vai estar no ar, né? Hoje no dia. é, é, na verdade, no dia 13. Então, há 5 dias do meu aniversário. Vai ser o meu presente de aniversário. Que eu vou Ah, completar 71 anos no domingo 13, quando a entrevista estará no ar. Mas então está corrigido. Faltam 5 meses para completar 71. bom, é uma brincadeira. Agora, Mossoró, né? Mossoró, claro, muito importante para mim. Passei toda a minha infância lá. Passei a infância entre Mossoró e, eu diria, o sertão do Ceará, porque minha mãe vem lá do sertão mesmo, né? Nasceu numa fazenda lá no interior do Ceará, enfim, na época, né? Perto quer dizer, era município do Pereiro, Hereré, hoje em dia município de Iracema. Mas, enfim, na fazenda. Ela morou lá até os 19 anos, depois veio para Mossoró, conheceu meu pai lá, que vem do interior do Rio Grande do Norte. Também, enfim, também na área rural, perto de Pau dos Ferros, né? No Rio Grande do Norte. Mas, enfim, eles se casaram em Mossoró, nasci em Mossoró, vivi em Mossoró até os 12 anos de idade, depois foi a época que meu pai morreu, nos mudamos para Fortaleza, para os arredores de Fortaleza, um lugar chamado Mondubim. Mas Mossoró, portanto, me marcou bastante na infância. Você mencionou o rio, né? É o rio Mossoró, também conhecido como rio Apodi. Me recordo das enchentes do rio, elas chegavam até perto da minha casa, então, às vezes tinha água assim no meio da canela, né, que vinha do rio. Me recordo também que nessas épocas de enchente havia sempre o risco de febre tifoide. Vinha um senhor na nossa casa todos os anos aplicar injeção, né, para a gente não pegar febre tifoide. Mas essas, eu não diria recordações, porque os meus romances nunca foram autoficção e eu sempre, digamos, parto de alguma coisa que eu conheço
para criar bastante. Eu acredito muito na ficção propriamente dita, né? Mas eu diria que é um romance meu cuja história se passa no Nordeste e se passa em localidades parecidas, digamos, com Mossoró, ou com lugares que eu conheci do interior do Ceará, do interior do Rio Grande do Norte, é meu romance imediatamente anterior ao Homem de Papel, que é Entre Facas, Algodão. Em todos os romances, Brasília, de alguma forma, está presente, porque as histórias começam em Brasília, terminam em Brasília, ou se passam mesmo em Brasília. Foi uma opção que eu fiz lá atrás, no momento em que, no começo da minha literatura, né, o meu primeiro romance é de 1987, eu decidi optar entre situar as histórias no Nordeste ou situar as histórias num lugar que, na época, eu achava que não tinha assim, uma longa história ainda. Né? Fiz essa segunda opção, até porque, fazendo essa segunda opção, eu não renunciaria aos meus personagens que vinham do Nordeste. Eu trazia os meus personagens nordestinos e acrescentava alguns outros, né, que vinham de outros lugares, num lugar que eu imaginava que era uma espécie de cruzamento de Brasis. Continuo achando um pouco isso. Um pouco de vazio, um pouco de deserto, um pouco dessa mistura. Eu, naquela ocasião, estava passando uns dias na casa de uma irmã que morava em Brasília e tive um pouco essa ideia de que o primeiro romance deveria incorporar personagens meus que eu já tinha criado em contos não publicados. Eram duas personagens femininas nordestinas e deveria ser uma outra coisa, quer dizer, deveria ser uma espécie de criação de uma coisa que eu achava que podia ser nova, como a Cidade Nova. Né? Então, daí surgiu essa ideia. Mas Mossoró está sempre lá, né? Um pouquinho. Aliás, essa semana passada eu dei uma entrevista lá para Mossoró. Né? Ó, Então, você chegou a ler um livro do urbanista americano James Holst sobre Brasília, a cidade li, modernista? claro. Foi uma das minhas leituras lá atrás. Quer dizer, o livro dele é anterior ao meu primeiro romance. Mas sempre que eu pude, eu li, né? Li textos de historiadores, de antropólogos, enfim. E também, talvez em relação a isso, eu deva fazer até um esclarecimento sobre a minha maneira de trabalhar. Né? Eu, quando faço leituras desse tipo, quer dizer, digamos, de antropologia, de sociologia, né, às vezes até de crítica literária, de filosofia, né? Eu fui aluno de filosofia, você citou aí o meu Lefort? orientador, Claude Lefort. Enfim, todos esses recursos que podem ser utilizados num texto literário, numa ficção, do meu ponto de vista, eles devem ficar realmente num pano de fundo. Eles nunca são trazidos ao primeiro plano da ficção, porque eu acho que a ficção tem a sua linguagem própria. E é essa linguagem que deve predominar. Né? E é isso que fazem grandes ficcionistas. Não que eu queira realmente me igualar a eles, mas é isso que faz Machado de Assis, quando ele, né, põe uma discussão de ideias entre personagens. É isso que fez, por exemplo, Thomas Mann, quando digamos, na Montanha Mágica, coloca uma discussão muito importante para as pessoas de seu tempo, Montanha Mágica é de 1924, né, contrapondo, digamos, ideias mais radicais a ideias moderadas, coisas desse tipo, em enormes diálogos, né? Mas ele coloca isso
na linguagem de ficção. É isso que faz Flaubert, por exemplo, na Educação Sentimental, onde há uma discussão sobre a Revolução de 1848. Nesse caso, ele não escreve exatamente no momento da Revolução, alguns anos, a história se passa alguns anos depois. Mas ali está uma discussão que é importante, né? Uma discussão ainda um pouco do presente e referida a esse momento, de 1848. Mas a linguagem é a linguagem da ficção. Mas Eu ainda acho que é voltando essa aqui à que sua deve ter origem, dominação. eu me aproximei ainda mais dela, porque eu nasci numa fazenda, na casa do meu avô materno, que era Potiguar. A minha mãe nasceu em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, numa casa que era meio Rio Grande do Norte, meio Paraíba. Claro. Só que ela nasceu num quarto no Rio Grande do Norte. A minha avó materna, paraibana. O meu avô paterno, paraibano. A minha avó paterna, de Luiz Gomes, Potiguar. Quando o Lampião invadiu Mossoró, aliás, não invadiu, porque Mossoró recusou, rechaçou, um tio meu, irmão da minha avó paterna, foi sequestrado pelo bando de Lampião a caminho de Mossoró. Além disso, a minha infância foi marcada pelos nomes franceses dos Rosados em Mossoró. André Rosado, Vantan Rosado, né? Isso. E pelo fracasso, pelo fiasco do Lampião em Mossoró. Eu li um livro clássico a respeito do Raimundo Nonato e cheguei sempre à conclusão que, apesar da distância de tempo, a morte do Lampião se construiu na impossibilidade de invadir Mossoró. De qualquer maneira, Pau dos Ferros é uma cidade que está conectada tanto à família do meu avô quanto à minha família paraibana, os Pinto. Meu avô é Ferreira da Silva, primo de Lampião, cuidado comigo, hein? Francisco Ferreira da Silva. Pois bem, essa sua digamos, escolha por Brasília é uma escolha, digamos, similar à do Machado pelo Rio. Quer dizer, a Brasília representa na sua obra fictícia o que o Rio representa na obra do Machado, não é isso? Quer dizer, é uma referência, Pode ser, né? Quer dizer, é personagem, é local onde também ocorrem as histórias, é metáfora, várias dessas coisas, né? Mas eu queria voltar, viu, a Luiz Gomes, a esses lugares que você mencionou, sem me estender muito. Eu diria o seguinte: são lugares que eu conheço muito bem na minha infância. E você citou Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, porque essa região aí fica exatamente no limite dos 3 estados, né? O Iraúna dá limite com os 3 estados. Icó, no Ceará, Oroz, do meu compadre Raimundo Fagner, o Pereiro, que era uma cidade de onde vem o meu avô materno, né? Lá no Ceará. O meu avô materno, a origem dele é cearense, ele era potiguar, mas a origem era cearense. Então, aquela micro-região digamos, um palco e um berço, tanto dos Ferreira, do meu avô materno, quanto dos Pinto. Meus pais eram primos carnais. O meu pai morava na casa do sogro e namorou 2 filhas dele, casou com uma, e, portanto, eu sempre digo que eu sou produto de um incesto, né? Porque meu pai era praticamente pai da minha irmã. Mas vamos voltar à outra parte da sua pergunta, que tem a ver com Brasília e Machado, né? Então, Brasília, né? Em primeiro lugar, isso é uma pergunta que me fazem, que é recorrente, né? E, em geral, quando se pensa em Brasília na literatura, algumas pessoas acham que, portanto, você tem que falar, na verdade, do poder, né? Do centro do poder. A história se passa nos corredores do Congresso Nacional, né? Coisas desse tipo. Ou todos os personagens são funcionários públicos, né? Porque se trata de Brasília. Quando, na verdade, também Brasília é uma cidade como qualquer outra, quer dizer, como qualquer outra no sentido de que tem gente de carne e osso, né? Que vive suas tragédias, vive suas emoções, e a gente tem que lidar
com isso também, que a literatura se faz exatamente com esses elementos. Então, o que eu fiz foi um pouco contrastar uma Brasília, que é uma ideia, porque Brasília é uma ideia também, né? E é uma ideia que percorre a história do Brasil, porque o próprio nome surge antes da independência do Brasil. O José Bonifácio, das Cortes Portuguesas, lançou a ideia, e lançou já com esse nome, a interiorização da capital, ainda desse Brasil colônia. E é uma ideia que percorreu a tal ponto a história que ela foi incorporada às constituições brasileiras, né? A várias das constituições, inclusive a Constituição de 1891. Em 1893 houve uma grande expedição, né, do diretor do Observatório Nacional, que era um belga, o Cruz, né? Então, a expedição Cruz, já visitou a região, o local onde teria lugar a construção da cidade, muito tempo depois. Um grande historiador, que foi também diplomata, o Weinhagen, ainda em meados do século XIX, já havia situado, aliás, o local. Então, quer dizer, como ideia, Brasília é antiga. Como uma ideia associada a outra ideia, que é a ideia do moderno, também isso é antigo, né? O que é realmente mais novo é o que as pessoas construíram lá, é o que as pessoas fizeram dessa ideia, né? E isso, às vezes, contrasta muito com o projeto original. Quer dizer, portanto, é contrastar uma utopia com uma distopia, ou pelo menos com uma Brasília real, né? E é disso que se trata essa literatura ao longo de 8 romances. É uma literatura de candango, não é uma literatura de palácio. Plano É piloto, digamos. Então, É verdade. Em alguns dos livros é estritamente isso mesmo, né? Porque, por exemplo, num dos romances, que é Cidade Livre, ali estão, de fato, os candangos, ou seja, estão os trabalhadores, né? Aqueles que primeiro chegam, não exatamente a Brasília, mas à Cidade Livre, que depois veio a ser quase um subúrbio de Brasília, que é o núcleo bandeirante, mas era a Cidade Livre, que começou com os acampamentos, ainda, né, em 1957. Então, eu construí aquela história a partir do que aconteceu efetivamente ali na Cidade Livre, uma história que, enfim, em que alguns personagens são trabalhadores, aos engenheiros também que chegaram, né? E para isso, recorri a alguns documentos. Eu volto até a uma observação nesse caso, porque eu precisei de alguma pesquisa, né? Eu não tinha, digamos, nascido e crescido na Cidade Livre, mas eu tinha um personagem que se lembrava, quando criança, da Cidade Livre. Então, precisei de ir um pouco às crônicas da época. E aí, o que eu fiz? Busquei os jornaizinhos que tinham sido ali, né, publicados localmente nesse período de 57, com muitas histórias deliciosas, histórias locais e tal. Então, precisei dessa pesquisa. Fui a uns 50 documentos, fui a mapas, por exemplo, de cada um dos anos, para poder, quando eu fazia as histórias, né, saber exatamente por onde os personagens iam, né, e não confundir os anos. Quer dizer, em 57 não havia isso, em 58 havia aquilo outro, em 59 havia já uma outra coisa. Agora, quem lê o romance não vê isso. E é importante fazer o trabalho dessa forma. Quer dizer, a pesquisa está lá atrás. A história é outra, a história que eu estou narrando de maneira realmente ficcional, totalmente. Mas eu tô louco para começar a falar do livro, mas me ocorreram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a sua passagem por Berkeley. Eu Sim. tive, eu tive uma grande amiga em Berkeley, estive inclusive lá com ela, a historiadora Lenda Lewin.
Sim, ela fez pesquisa no Nordeste, é uma Ela, grande antropóloga. ela me procurou, ela tem um clássico, né? Que é Isso. Politics and Parentela em Paraíba. A minha Uhum. atual mulher, Maria Isabel, é doutora em História na USP. E a Maria Isabel, quando nós nos conhecemos, a Maria Isabel lidava com xeroxes do livro da Linda Berkeley, que ela me mandou antes de publicar para eu fazer através de uma amiga, uma família amiga, na qual ela, em cuja casa se hospedava em João Pessoa, que me conhecia, e ela me mandou, e eu fiquei muito impressionado com a competência dos americanos, porque não encontrei erros. Era uma tese dela, nem sei se ela ainda é É viva, mas eu uma estive pesquisa, é uma pesquisa muito séria. Eu, de fato, não tenho tido contato com ela assim, nos últimos anos, mas sim, a conheci bem e conheço os trabalhos dela. Muito sério. Depois eu estive também em Stanford, mas aí já não é da sua área. Eu estive em Stanford e eu fui recebido lá por um físico brasileiro chamado Zé Carlos Azevedo, que foi reitor da Universidade de Brasília. Mas isso aí não é da sua área. Tá? Mas É, eu só queria dizer, antes de entrar no romance, que você trabalhou na Universidade do México, na UNAM, né? na UNB, no Instituto Rio Branco, como diplomata, em Berkeley, como nós falamos da Linda Lewin, em Stanford, isso. hoje o Stanford é o chamado Silicon Valley, né? O Vale do Sim. Silício, né? da tecnologia mundial. Agora, nada disso, evidentemente, tem a ver com seus 8 romances. Eu queria saber o seguinte: a ficção cancelou essa sua vocação? Eu nem falo dos seus livros de filosofia, tal, digo, a sua vocação didática. Eu sou casado com uma professora e ela agora está envolvida em dar aula, então ela é a coisa mais apaixonante da vida dela. Tanto, todas as pesquisas, tudo, doutorado, com o Jobson Arruda, não sei o quê, tudo isso fica em segundo plano, dar aula. A sua vocação, você tinha essa vocação didática de dar aula e gostava de dar aula? Olha, eu gosto muito, e gosto até hoje, embora não tenha tido sempre a oportunidade, do diálogo com jovens, né? Isso eu gosto. Eles fazem as suas leituras, eles têm ideias realmente que, para mim, são novidades. Então, esse diálogo, para mim, é muito enriquecedor, né? Nunca encarei aulas como uma coisa assim unidirecional, em que eu saiba mais, inclusive, do que eles. Eu, por exemplo, uma vez, eu dou um exemplo interessante, né? Uma vez, justamente lá em Berkeley, numa turma em que eu achava, né, que os alunos conheciam muito bem algo, pelo menos, de literatura brasileira ou dos clássicos, eu comecei falando de Machado de Assis. Aí um aluno imediatamente me interrompeu. Professor, você podia dizer de que época é? Quando ele nasceu? Enfim, quem é exatamente Machado de Assis? Né? Quer dizer, é uma lição para mim. Eu não posso chegar e achar que as Todo pessoas mundo já conhecem sabe. tudo. Agora, não vou dizer também que esse aluno era um ignorante porque ele não sabia, quando nasceu Machado de Assis, quem era Machado de Assis. Não, ele certamente, quer dizer, sabia de outras coisas, né, que eu não sabia. Então, esse diálogo, para mim, sempre foi muito importante. Agora, se dar aula cancelou alguma coisa, por exemplo, meu trabalho de ficção, o meu interesse pela ficção, não, é por uma outra razão aí, né? Excetuado um período em que eu dei aulas, por exemplo, na UNB ou na UNAM, que você mencionou, que nem sempre foram sobre literatura, sobre temas de literatura, que tivessem a ver com o meu interesse, né, mais claro na ficção. Nos outros casos, isso aconteceu por causa da ficção. As universidades americanas têm muito interesse em ter um escritor presente. Isso é uma coisa típica, né, de universidades americanas. Então,
quando eu fui convidado para Berkeley, esse convite aconteceu da seguinte maneira. Eles me convidaram como escritor para fazer uma palestra, coisa que eu fiz. Aí me perguntaram se eu podia dar um mini curso, que era uma coisa de 6 aulas. Eu aceitei, achei que era uma coisa interessante, como escritor, uma vez mais. Quando eu terminei de dar esse mini curso, eles me perguntaram se eu tinha interesse em ser professor visitante, ficar dando esse curso, coisa que eu fiz aí ao longo de anos. E aí aconteceu uma outra circunstância em que a Universidade de Stanford precisava de um professor de literatura, mais uma vez mais o convite com esse chapéu de escritor. Se eu podia dar um curso lá na Universidade de Stanford, coisa que eu fiz durante um ano. Então, já foi com esse chapéu de escritor. E a mesma coisa aconteceu na Universidade de Chicago. Também o convite foi feito dessa forma. Se eu teria interesse em dar um curso, uma vez mais como escritor brasileiro, sobre autores, né, de literatura brasileira, livros de literatura brasileira, o que eu fiz com muito prazer. E Machado. Machado, né, hoje é um autor bastante respeitado no exterior. Né? Agora, vamos ao Homem de Papel. Né? Esse romance que, na minha opinião, é candidato a todos os prêmios literários deste ano. Como o senhor lembra? Como é que foi o seu... O que é que o senhor leu primeiro? Esaú e Jacó ou Conselheiro de Ares? Antes deles leu Helena, ou leu Memórias Póstumas, Brás Cubas, ou leu Dom Casmurro? Em que circunstância, em que lugar, em que ordem o senhor leu Esaú e Jacó, que é de 1904, né? E o Conselheiro, o Memorial de Ares, que é do ano da morte de Machado, 1908. 1908. Olha, eu não vou ser muito preciso na resposta por uma razão muito simples. É que as leituras de Machado que eu fiz foram feitas ao longo de muitos anos e repeti essas leituras muitas vezes. Mas eu posso lhe dizer com precisão o seguinte: eu comecei pelos romances que são chamados da fase madura de Machado, na ordem em que eles foram escritos. São 5 romances. Portanto, eu só li o Esaú e Jacó e o Memorial de Ares ao final, digamos, dessas minhas leituras. Agora, as minhas primeiras leituras de Machado foram feitas muito cedo. O que é muito cedo? Fiz como obrigação escolar. Né? Aos 16 anos de idade, eu fiz as primeiras leituras de Machado de Assis. E depois continuei fazendo. E continuei fazendo até por essas razões que a gente já mencionou. Né? Por exemplo, para dar aulas. Né? Então, no momento de dar aula sobre Machado de Assis, eu fui lá de novo aos textos. Né? Houve um momento em que eu me interessei especificamente por um personagem que está aí, no meu romance mais recente, que é o Conselheiro Aires. Isso, por exemplo, para escrever um dos meus romances, o Livro das Emoções, que é um romance que foi publicado em 2008. Então, naquele momento, eu reli com muita atenção tanto Esaú e Jacó quanto o Memorial de Ares. E, claro, reli, né? Tanto um quanto o outro, mais recentemente, quando resolvi dar voz ao Aires, inclusive fazê-lo vir um pouco ao nosso tempo, né? Percorrer um pouco a história, enfim, torná-lo sair, fazer com que ele saísse do livro, né? Ele que é esse De onde homem veio que... essa ideia dele sair do livro? De onde veio essa Pois é, ideia? essa de, pois é, essa de fato eu diria, é a pura ficção do livro. Né?
Eu acho que com esse romance eu volto lá atrás ao meu desejo de fabulação que está lá no meu primeiro romance, em 1987. Eu diria que os meus dois primeiros romances têm uma dose altíssima, altíssima mesmo, de fabulação, e depois os meus romances intermediários, quer dizer, do terceiro ao sétimo romance, nesses romances eu introduzo elementos assim mais próximos de um realismo. Então, para relembrar, ou até para dar essa informação a quem não sabe quais são esses romances, o primeiro romance é Ideias para onde passar o fim do mundo, um romance que tem mais de 30 anos, portanto. O segundo é Samba Enredo, também é um romance, eu diria que tem uma dose grande de fabulação, porque ele tem um narrador improvável, que é uma máquina. Depois vem As Cinco Estações do Amor, né, o Livro das Emoções, que eu acabei de mencionar. Ele não tem essa voz de um Aires narrador, mas eu realmente li bastante do Aires para escrever esse Livro das Emoções. Depois vem Cidade Livre, que é um romance que eu já mencionei, cuja história se passa entre 1956 e 1960, encerra mais ou menos na inauguração de Brasília. Ele tem, portanto, esse elementozinho de pesquisa e de história, né? Depois vem Enigmas da Primavera, Entre Facas e Algodão, também a gente já chegou a mencionar, em que o personagem sai de Brasília, faz uma viagem pelo Nordeste, uma viagem no tempo, mas também física, assim, no Nordeste do seu momento, e depois retorna a Brasília. Eu brinco na ideia, naquele romance, que nunca se consegue voltar no tempo, viajar propriamente no tempo, porque a tentativa do personagem de fazer isso é uma tentativa um tanto frustrada, que ele vai encontrando surpresas no meio do caminho e a própria memória dele o trai, e, noutras vezes, ele se dá conta de que a memória estava errada, porque ele descobre novas coisas do seu passado. Então, essa viagem, que seria um retorno, digamos, acaba não sendo, né? Você sempre viaja num presente com novas descobertas. E é isso que acontece ali naquele romance. Agora é outra coisa, né? Agora, como você disse, eu reintroduzo elementos de grande fabulação, sendo que o principal deles é isso, de fazer com que um personagem de um livro possa sair do livro. Como é que isso me ocorreu? Não sei. É uma coisa que às vezes dá um estalo, né? Diz, por que não, né? Vamos fazer isso. Talvez isso enriqueça a perspectiva. Essa é uma das razões. Né? Talvez surpreenda um pouquinho o leitor num ou outro ponto. Talvez introduza alguns elementos de humor, né? Espero que haja bastante nesse romance. Dois dos críticos que escreveram sobre o livro, que é o professor da USP, o Hélio Guimarães, um grande machadiano, que eu respeito muito, Abel Barros Batista, que é o professor da Universidade Nova de Lisboa, outro grande crítico, é um crítico, portanto, português, mas é talvez o maior especialista em Machado em Portugal, tem vários livros sobre Machado, tem 3 livros sobre Machado de Assis. Os dois destacam esse elemento de humor neste romance. Eu espero que esteja muito presente, né? E aí também brinca um pouco que Machado
quer dizer, que é, não nos dois livros que você mencionou, não no Isaú e Jacó, não no Memorial de Ares, que são os dois romances do Aires, né, em Machado de Assis. Mas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado vai dizer que ele escreve com a tinta da melancolia, mas a pena é da galhofa, né? Então, Eu acho que essa galhofa chega a ser bastante exposta, principalmente com a parte que eu considero rabelesiana, que é a parte final, a introdução da anta. A anta veio do símbolo do integralismo ou veio do Pasquim, da anta de tênis? olha, ela veio de vários desses lugares. Ela veio até de um elemento um tanto realista, porque não que eu tenha encontrado, né, antas de fato em Brasília, mas capivaras, por exemplo, vêm de vez em quando, né? Você tem, se olhar na internet, tem inclusive vídeos, tem fotografias das capivaras na ponte JK, atravessando o Lago Paranoá, né? Então, isso há um elemento ali, até eu diria, realista. Agora, de fato, né, há uma referência um pouco ao grupo ANTA, né, a escola da A ANTA, que foi escola muito anta. importante, né? E foi importante assim no plano das ideias, foi importante num elemento do modernismo que às vezes as pessoas esquecem, mas estava lá, quer dizer, veio a estar presente depois, porque ali ainda, em 22, havia a convivência, por exemplo, de elementos muito díspares e de personagens literários muito díspares no Brasil, como, por exemplo, Oswald de Andrade de um lado e um Salgado do outro. Né? O Salgado veio a ser muito importante na escola da ANTA. Né? Então, é muito importante para aquele momento do Brasil, para uma discussão de ideias naquela fase da história do Brasil, nos anos 20, nos anos 30. Agora, Então, eu certamente isso está presente. admirei muito o almoço dos trigêmeos, porque eu achei que foi a melhor definição científica política do debate político no Brasil hoje, onde todos se digladiam e quem tenta pacificar é inimigo dos três. Realmente eu achei que aquilo foi muito mais realista do que você pretendia, romancista. Bom, e nisso eu voltei, de fato, ao Machado e ao Aires, né? Como você bem terá